Cântico dos Cânticos ou Cantares, capítulo 2, versículo 15. Esse livro ele é um livro poético, né, que vai narrar um diálogo de um casal, né? E o texto ele está em meio a isso, mas nós pegamos como uma aplicação também aquilo que poderia ser trabalhado nas nossas vidas, independente de relacionamento conjugal, e na igreja, como corpo, né? A questão de estar atento, de proteção, né? De ter o cuidado de proteção, de vigilância, né? E o texto diz assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor, né? E lá nós trouxemos uma aplicação em que o vinhedo, as vinhas, elas representavam, pelo menos para nós ali naquele momento, a nossa vida espiritual e também, paralelo a isso, a igreja, o testemunho da igreja. Então, durante todo o retiro, nós fomos fazendo um paralelo da nossa vida como indivíduos, como servos do Senhor, e a igreja também diante do testemunho para o mundo e do seu relacionamento de uns para com os outros. E como foi essa aplicação? A gente aplicou de que as rapozinhas seriam pecados, pequenos pecados, que nós muitas vezes consideramos assim, que ameaçam a nossa vida espiritual, né? Que ameaçam o vinhedo, né? E o texto ele faz um alerta, né? Um chamado para uma captura das rapozinhas. Então, durante todo o retiro a gente ficou, né, fazendo a ligação de o que poderia ser as rapozinhas na nossa vida e na vida da igreja. E aí a gente viu uma série de pecados que muitas vezes consideramos pequenos, né, como a fofoca, como a inveja, a maledicência, o desejo, o sentimento faccioso, né, e também algumas atitudes que são negligências daquilo que necessita ser feito, né? Falta de perdão, uma preguiça para se fazer aquilo que precisa ser feito, principalmente num contexto espiritual, a negligência com a oração, negligência com a palavra de Deus. Então a gente viu, dentre essas coisas, né, dentre mais algumas coisas, essas pequenas ações e pequenos pecados que nós consideramos pequenos, mas que ameaçam a igreja do Senhor e ameaçam a nossa vida espiritual, tá certo? Então foi isso que nós vimos. E por fim, nós, depois de enumerar aí algumas dessas rapozinhas, e lá também cada um era convidado a fazer uma avaliação de quais eram as rapozinhas que ameaçavam o seu vinhedo, né? Nós concluímos falando de, além de apanhar as rapozinhas, a necessidade de estar ligado à verdadeira videira, né? A videira verdadeira, que é Jesus Cristo, para que nós tivéssemos uma constância de frutificação, tá certo? Hoje, eu quero ainda pegar esse gancho, né, das rapozinhas, dos frutos, né, da vinha. Eu quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias num texto muito conhecido, que é Gálatas capítulo 5, versos 16 a 26. Onde a gente vai poder também ainda fazer uma espécie de paralelo das rapozinhas como obras da carne e do vinhedo produtivo, né, que é o fruto do Espírito. Amém? Gálatas capítulo 5, versos 16 a 26. O título da nossa mensagem é Vivendo pelo Espírito. Vamos ler. Digo, porém, andai no Espírito e jamais
satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, que é viva, poderosa, Senhor, e ela é quem nos orienta e corrige as nossas vidas, Senhor Jesus. Oro, ó Deus, para que todos nós aqui, que estamos aqui reunidos, possamos, ó Deus, estar com um coração reverente diante do Senhor, dispostos, ó Pai, a serem corrigidos e transformados pela Tua palavra, Senhor. Oro também, ó Deus, pedindo que o Senhor me use para transmitir a Tua palavra no poder do Teu Santo Espírito. No nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. A vida cristã, ela não é apenas um momento de diversão. A vida cristã, ela não é apenas um retiro espiritual, né, que temos anualmente. Nós não somos os crentes apenas ali, ou melhor, ali é um tempo muito curto para de fato refletir a realidade de quem nós somos. Apesar de ser um momento em que muitas vezes nós somos aquilo que queremos ser, né? Nós queremos viver aquilo ali, nós queremos ter aquele estilo de vida, mas é um tempo muito curto. Ali nós estamos reclusos no lugar e poderia dizer, de certa forma, que é fácil ser crente, é fácil ser cristão num momento e num local como aquele de retiro. Mas a vida cristã não é assim, né? A nossa vida, ela continua após o retiro. E depois de um retiro como esse que nós tivemos, que muitos tiveram a oportunidade de vivenciar, que nós somos chamados a trazer um pouco daquilo que Deus fez nas nossas vidas, daquele estilo de vida ali, para que se perpetue no nosso dia a dia. Nós precisamos aprender a viver uma luta constante, uma batalha vigilante e forte contra a obra da carne, as obras da carne, que nós vimos aqui nesse texto, e viver na dependência do Espírito Santo. O texto nos diz, se vivemos no Espírito, nós devemos andar no Espírito. Se nós nos intitulamos como cristãos, se nós de fato cremos que o Senhor Jesus Cristo nos alcançou, que a sua salvação está sobre as nossas vidas, se nós cremos que em nós habita o Espírito Santo de Deus, nós precisamos, segundo o que o texto acabou de nos dizer, andar de acordo com, digamos assim, as regras do Espírito Santo, a direção, melhor dizendo, do Espírito Santo. Se somos do Espírito, andemos, ou melhor, se vivemos no Espírito, andemos também. E o que significa isso? É que andar no Espírito significa que as minhas atitudes, que as minhas decisões, minhas escolhas, aquilo que eu penso, que eu falo, que eu faço, ele deve refletir o controle e a direção do Espírito Santo de Deus. E não estar se submetendo àquilo que nos tenta, que nos assedia, que são as obras da carne. Elas estão a todo momento
batendo na nossa porta, nos rodeando, nos assediando. E nós temos hoje, pela presença do Espírito Santo daqueles que creem realmente em Jesus Cristo, nós temos sim o poder, né? Nós temos a autoridade de decidir não nos submeter à obra da carne. Fazendo um paralelo com o que nós vimos no retiro, nós temos a capacidade de capturar as raposinhas. Nós temos a capacidade de proteger o vinhedo, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Se cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? O Senhor nos chama então nesse texto a abandonar as obras, né? A lançar fora, né? Distante da gente, essas raposinhas que são as obras da carne, para vivermos no Espírito, pelo Espírito, para andar de acordo com a orientação do Espírito Santo de Deus. O retiro terminou, foram dias de comunhão, aprendizado, oração, louvor e confronto com a palavra de Deus. Nós falamos sobre vinhedo, identificamos as raposinhas e fomos chamados a proteger nossa vida espiritual e a saúde da igreja. Mas existe ainda um perigo, que é voltar para a mesma rotina, né? Sem trazer a vigilância que nós aprendemos ser necessária lá no retiro. Vamos então observar aqui o texto, nos versículos 16 a versículo 18, ele vai nos dizer para andar no Espírito e não na carne. Vamos ler novamente, deixa eu abrir aqui novamente na Bíblia. Sem querer eu fechei. Versículos 16 a 18 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. O texto ele começa nos dando, né, a informação de que uma informação muito importante para as nossas vidas, né? Nós vimos também lá no retiro que a maneira de vencermos o pecado não é simplesmente mantermos vigilância contra ele, mas é de estarmos cada vez mais próximos do Senhor, né? A ideia de permanecer, que o Senhor tem nos ensinado à igreja ao longo dos anos no que isso significa. Quanto mais eu estou próximo de Cristo, quanto mais eu estou ligado a Cristo, a videira verdadeira, menos eu vou ser assediado, né, ou tentado pelo pecado, e menos eu vou me submeter ao pecado. Muitas vezes, nós somos vencidos pela tentação do pecado, porque nós nos distanciamos de Cristo. E esse texto aqui, o versículo 16, ele está dizendo exatamente isso também, né? Se nós andarmos no Espírito, nós não vamos satisfazer os desejos da carne, a concupiscência da carne. O segredo, o antídoto para se vencer o pecado, não é apenas manter os olhos no pecado como vigilância, né? De dizer eu não posso pecar, o pecado está ali, eu não posso pecar. Mas é de estar no Espírito Santo de Deus. Quanto mais satisfeito eu estou em Cristo, quanto mais eu estou andando no Espírito, eu não vou satisfazer os desejos da carne, porque ele não vai mais me assediar, não vai ser mais uma tentação. Agora, a partir do momento que eu me distancio, a partir do momento que eu deixo de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, a partir do momento que eu deixo de orar, a partir do momento em que eu deixo de praticar as disciplinas espirituais tão necessárias para minha vida, esses pecados vão se tornando mais grandes e mais tentadores. E aí
a minha força não será suficiente para resistir à tentação. E uma hora ou outra eu vou cair, ou uma hora e outra eu vou cair nas tentações e no pecado. E aí vou praticar essa obra, as obras da carne, né? Paulo apresenta uma oposição permanente, carne e espírito. A palavra carne aqui não significa simplesmente o corpo físico, mas a natureza humana inclinada ao pecado. O Espírito Santo, por outro lado, conduz o cristão a viver de acordo com a vontade de Deus. Por isso Paulo não diz apenas para resistirmos à carne, mas ordena: andai no Espírito. A vida cristã é uma caminhada contínua de dependência do Espírito Santo, na qual o crente aprende a rejeitar os desejos pecaminosos e a obedecer à direção de Deus. Essa é a nossa caminhada, esse é o nosso caminho a ser percorrido no Espírito, guiados pela palavra de Deus. O Salmo vai dizer que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, né? Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Como viver sem a palavra de Deus? Nós sabemos disso, nós acreditamos nisso, e quando é falado aqui, todos concordam, mas talvez poucos vivam na dependência da palavra de Deus diariamente, de se alimentar, de ser fortalecido pela palavra de Deus, para que aí sim possamos andar no Espírito. A batalha contra o pecado não terminou no dia da nossa conversão. Enquanto estivermos neste corpo, haverá uma luta. Paulo afirma que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Existe uma historinha que todos conhecem, uns concordam, outros não concordam, mas eu acho que é uma história bem didática para a gente lembrarmos dessa situação, né? Daquela historinha de que existia dois cães, né? Um preto e um branco, e aí se perguntaram ao sábio qual deles iria vencer numa luta. E aí alguns esperavam que ele dissesse: não, o branco que vai vencer sobre o preto, porque o branco representa a luz, o preto as trevas e coisas assim. E aí o sábio disse que quem vai vencer é aquele que for melhor alimentado, né? É quem vai estar vencendo. E apesar de alguns acharem uma historinha muito superficial, mas para mim ele retrata bem o dia a dia do cristão. Aquilo que a gente alimentar ou nos alimentarmos é quem vai ditar como será o nosso dia, como será a nossa semana, como será a nossa vida. Se nós nos alimentarmos mais do Senhor, da sua palavra, daquilo que edifica, daquilo que fortalece, as vitórias elas vão acontecer, né? E não, digamos assim, não é natural, é algo realmente já lógico. Agora, se nós alimentamos a nossa vida, nossa mente, o nosso coração daquilo que é supérfluo, daquilo que não tem valor, né? Se nós, em vez de comermos proteína, comermos xilito, nós vamos estar fracos e sujeitos a viver uma vida doente. Acho que o pessoal ali da nutrição gostaram da proteína, né? Tô aprendendo lá. Mas essa é a realidade. Nós nos alimentamos de rede social, nós nos alimentamos a nossa mente de muitas coisas no nosso dia, né? E até aquilo que não é pecado, mas quando é feito de maneira desmedida, também acaba sendo algo que pode nos prejudicar espiritualmente. Às vezes a gente pode preencher a nossa mente apenas de trabalho, apenas de negócios, de ganhar dinheiro, de ter uma prosperidade, né? E de muitas outras coisas. A palavra de Deus diz, né? O próprio Senhor Jesus diz que aonde está o teu tesouro, aí está
o seu coração. Aonde você dedica o seu tempo, que é um dos nossos tesouros, é aí onde mostra onde está o nosso coração. E aí, se o nosso tempo não é com a palavra, não é com a oração, não é com a comunhão. Hoje nós tivemos, eu sei que foi avisado muito em cima da hora, mas nós tentamos criar aqui oportunidades de comunhão e foi muito bom, né? Hoje alguns tiveram a oportunidade de, já de manhã, começar com uma caminhada, corrida, a gente juntos, oramos juntos aqui na frente da igreja. Depois tivemos um café da manhã, juntos também oramos, lemos rapidamente a palavra de Deus, mas estivemos em comunhão. E ainda as irmãs ainda fizeram um almoço com aquele que sobrou lá do retiro. E a gente ainda passou um tempo, eu saí daqui acho que mais 2 horas da tarde. Bom, eu sei que existe talvez a necessidade de programar, mas fica aqui também um alerta para que a gente tire tempo para esses momentos de comunhão, porque é bom, fortalece o nosso espírito, fortalece a nossa alma. A gente está junto ali, a gente ora, a gente conversa, a gente cria mais laços de amizade, né? São momentos que a gente pode considerar simples e talvez alguns até pensem, não, eu não tenho tempo para isso. É como se fosse até uma espécie de perca de tempo, porque tem muita coisa para fazer. Eu sei que essa vida nos consome, mas também pode ser que seja uma questão de prioridade, de você dizer assim, não, eu vou abrir mão de fazer outras coisas para ter esse momento. Não significa que você tem que participar de tudo em todo momento, mas também isso pode mostrar que quando você nunca pode participar, que você nunca tem tempo para participar, isso vai revelar um pouco da sua saúde espiritual, né? E o quanto você está se expondo, né, a cair nas obras da carne, que nós vamos ver aqui um pouco. Então vamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá de nos fortalecermos, seja pela sua palavra, seja na oração, seja em comunhão. Então, ande no Espírito. No Espírito significa levar Deus para dentro das decisões comuns da vida. Deixa eu só colocar aqui o relógio para me orientar. Vamos abrir Romanos capítulo 8, versos 5 a 14. Romanos 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. O pendor é aquele peso da balança, tá certo? O pendor da carne dá para morte, mas o pendor do Espírito, né, aquilo que pesa para o lado do Espírito, o texto diz que dá, mas o que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, eu já li, né, dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne,
como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Então, irmãos, a vida cristã, ela não é um título. Não basta a gente dizer que é de Cristo, que somos crentes. A vida cristã, de fato, são as práticas, são as atitudes, são aquilo que nós vivemos, pensamos, falamos, né? Com as decisões que nós tomamos. Se nós somos do Espírito, nós temos que andar conforme o Espírito e mortificar os efeitos da carne, lutar contra a carne. Em outras palavras, Romanos está dizendo o mesmo que Gálatas, né, nos diz aqui. Vamos voltar lá para Gálatas, vamos ver dos versículos 19 a 21. E aqui nós vamos ver, né, um chamado a abandonar as obras da carne. Nós não vamos falar de cada obra, mas vamos mostrar o quanto elas são muitas, né? E aqui não está abrangendo todas as obras da carne, mas ela está exemplificando, né, que atitudes como essas são obras da carne. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, que é pecado sexual, prostituição, impureza, que era contaminação de natureza, seja sexual ou de outras naturezas, né? Sensualidade, aqui a libertinagem, né? Que é a lascívia, idolatria, que é colocar outros deuses, né? Colocar o amor em outras coisas que não há Deus, né? Que não é em Deus. Isso é idolatria. Às vezes a gente pensa que a idolatria é apenas a personagens, né, bíblicos, religiosos, né, aos santos, né, de feitos de escultura. Mas idolatria não se resume a isso, né? Nós sabemos que idolatria é tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus nas nossas vidas. E então nós temos que ter cuidado, porque todos nós talvez sejamos idólatras de alguma forma, porque às vezes nós colocamos o nosso trabalho acima de Deus, nós colocamos a nossa família, às vezes, que são coisas boas, presentes de Deus, mas às vezes a gente coloca acima de Deus, né? A gente deixa de servir ou adorar a Deus por causa de amor a essas coisas, né? E a muitas outras coisas, né? Aquilo que toma o nosso coração, nosso tempo. Feitiçarias, né? Inimizades, porfias, né? Que a porfia traz a ideia de contendas por questões financeiras. Aquela envolve aí a avareza, né? Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. A gente vê um pouco disso lá no retiro, né? Discórdias, e é interessante que aqui dá até uma ideia de uma progressão, né? A primeira se tem discórdias, depois dessas discórdias dá as dissensões, né? Às vezes você tem um pensamento diferente do outro, discorda, e aí nessa discórdia vai crescendo para uma separação, uma divisão, e às vezes aquilo ali vai formando com que eu converta um grupo a pensar como eu e contra o outro, né? Provocando facções, né? Invejas, a gente viu isso também lá no retiro. Bebedices, talvez a gente hoje, até pela cultura do nosso país e no que diz respeito a crentes, a gente não seja tão tentado a isso, não tenha tanta dificuldade com isso, né? Mas a bebedice, ela não está talvez restrita também só à questão alcoólica, mas tudo aquilo que passa do ponto, né? Passa ao exagero. Se não a bebedice, mas a glutonaria, né? Que nós talvez não encaramos como um pecado, mas apenas
uma coisa de perfil, né? E é interessante que a palavra de Deus, ela ensina muito contra a glutonaria, assim como ensina muito contra a bebedice, mas ensina muito também contra a glutonaria. E às vezes a gente trata a glutonaria como algo engraçado, né? Né? A gente tem aquelas piadas, crente não bebe, mas come, que é uma beleza, né? E não, é pecado também, né? A glutonaria é pecado e é até se constitui como um Deus na nossa vida, né? De se satisfazer na comida, né? Mais do que até no próprio Deus. E coisas semelhantes a estas. E aqui vem uma repreensão bem forte, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, quem vive na prática dessas coisas não são salvos no Senhor Jesus, não são verdadeiramente crentes. Pode estar vivendo até uma religiosidade, mas não é um cristão autêntico, não é um verdadeiro cristão. Quem vive nessas práticas. É bem verdade que um cristão, ele pode, em determinados momentos, ceder e cair diante de tentações nessa área, mas ele não vai viver aprisionado pelas obras da carne, porque a palavra de Deus aqui é clara. Quem vive nessas práticas, quem praticam essas coisas, não são os salvos, não herdam o reino de Deus. Então, o texto vai ainda nos prevenir mais à frente, dizendo, olha, se nós vivemos no Espírito, nós temos que andar no Espírito, e não nessas obras. Se nós somos cristãos, nós temos que tentar identificar essas raposinhas, né, fazendo ligação lá com o retiro, identificar se áreas aqui, né, alguns desses pontos aqui das obras da carne estão presentes nas nossas vidas. Se eu sou invejoso, se eu sou avarento, né, se eu vivo alimentando ciúmes, se eu sou maledicente, se eu provoco facções, divisões na igreja, eu não posso permanecer nessas práticas. Eu tenho que abandoná-las, eu tenho que me afastar delas. Faça uma avaliação sincera da sua vida. Qual dessas obras ainda encontra espaço em seu coração? Talvez vocês tenham indicado uma rapidinha do retiro, mas esteve novamente inclinado e alimentando depois que voltou para casa essas mesmas raposinhas ou outras que ainda não foram identificadas. Em Cristo você não é escravo da carne, mas o texto nos diz que pela graça de Deus nós podemos mortificar o efeito do pecado e viver pelo Espírito. Quero convidar os irmãos a abrirem em Efésios, um pouquinho à frente aí, capítulo 4, versículo 22. Diz assim, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Até o versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, o texto nos diz aqui, nos chama, né, em paralelo com aquilo que nós estamos vendo em Gálatas, que o que nós temos que fazer é tirar essas práticas como quem tira uma roupa velha, se despoja disso, né, abandona, lança fora, né, e eu já falei aqui várias vezes que a ideia de despojar é como quem tira algo imundo de cima de si, né, como quem está vestido uma roupa imunda e aí tira e lança fora, e se reveste daquilo que é do Espírito, e que nós vamos ver agora dos versículos 22 a 23. Cultive o fruto do Espírito, se revista do fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito?
o fruto do Espírito é amor. E é a atitude que a palavra de Deus mais enaltece para estar presente nas nossas vidas, que é tão bonita de ser cantada, né? Que é tão emocionante, mas que na verdade não é tão fácil de ser vivida no seu sentido real e amplo, né? Nós amamos aqueles que nós gostamos, que nós temos um afeto, né? Que tem um laço de relacionamento familiar, mas aqueles que nós não concordamos, né? Aqueles que têm pensamentos diferentes do nosso, aqueles que às vezes nos maltrata, nos machuca, esse nós temos dificuldade de amar. Mas o fruto do Espírito é amor, é uma atitude, né? É também a alegria, né? A satisfação de encontrar contentamento somente em Deus e ter Ele como a sua principal fonte de satisfação e alegria, né? O Senhor. E quando nós conseguimos fazer isso, não serão as circunstâncias que vão ditar o nosso estado de espírito ali, né? Não é Ele quem vai ditar a maneira de vivermos em determinados momentos, mas sempre em Deus podemos ter a verdadeira alegria, assim como a verdadeira paz. O Senhor diz que a paz que Ele nos dá não é a paz que o mundo dá, né? Essa paz que o mundo dá, ela é passageira, ela é condicional, mas a paz de Cristo excede todo entendimento. Vai além do que a gente pode compreender, porque a paz que Cristo nos dá é uma paz que preenche o nosso coração mesmo em meio às lutas mais difíceis, mesmo em meio a dores, sofrimentos, medos, luto. É a paz que o Senhor nos dá. Longanimidade, né? A ideia de não ser afligido também pelas circunstâncias, mas ter um ânimo sempre abundante, né? Duradouro, constante. Benignidade, né? O estado de pensar no que é bom, né? no que faz bem, ter o bem na mente, né? Tem aqueles que tudo vê o mal, né? Só enxergam o mal nas coisas. Nós somos chamados a ver o bem. E mesmo que enxerguemos o mal, mas olhar com a ótica daquele que fez um bem nas nossas vidas, e nós precisamos ter esse bem blindando a nossa mente, o nosso coração. E isso vai refletir também na bondade, de ter atitudes boas para com os outros, né? E fazermos o bem para o próximo. Nós, como cristãos, somos chamados a ser bons, né? Sermos bons. E nós temos vivido uma geração de crentes indiferentes às necessidades das pessoas. E nós não vemos mais com tanta frequência os crentes fazendo o que é bom para o próximo, né? E nós precisamos mostrar nas nossas atitudes que nós somos bons, não pela nossa capacidade de ser bom, mas porque habita em nós o Espírito Santo de Deus, habita em nós o Senhor Jesus Cristo, e Ele nos capacita a ser bons. Amém? Você concorda com isso, irmão? Depois fala de fidelidade, de ser a característica de ser fiel a Deus, ser fiel ao próximo, né? Mansidão, né? Ou seja, não ter uma atitude agressiva, áspera, né? E às vezes achar que aquilo ali às vezes até qualidade, porque eu já vi pessoas dizendo que dizem, não, por isso eu sou logo bruto, né? E diz às vezes como se fosse com orgulho. Não, por isso eu sou logo bruto, eu faço logo isso, faço logo aquilo. Não, né? Nós somos chamados a ser manso, né? Não significa que manso é besta, né? Mas ter uma característica mansa. E mesmo que vá em busca de seus direitos, mas com mansidão, transmitindo nas palavras o caráter de Cristo. Além de mansidão, ele vai falar também como fruto
domínio próprio. Ter o domínio próprio. Não ser estourado, né? Não ser aquela pessoa que rapidamente perde o controle diante das circunstâncias. Eu gosto de uma frase que eu uso para mim, né? Para me avaliar, né? Que eu sou provado muito mais nas minhas reações do que nas minhas ações, né? Por exemplo, eu vim para cá para pregar na igreja, para ministrar o louvor. Eu saí preparado de casa para isso, né? Eu já vim todo programado. Então, de certa forma, é fácil, né? Manter o domínio próprio quando eu já tenho tudo planejado. Mas nós somos chamados a ter o domínio próprio quando às vezes as coisas saem fora do programado, né? E aí nós somos provados nas nossas reações, quando vem algo que a gente não espera e a gente tem que reagir àquilo ali. Como que nós reagimos? Nós reagimos com mansidão? Nós reagimos com bondade, né? Com domínio próprio? Ou nós perdemos o norte, né? Então, a palavra de Deus nos chama aqui a cultivar e a viver o fruto do Espírito, né? Essas características, essas atitudes que são necessárias nas nossas vidas. João 15, 4 a 3, eu quero pedir que vocês abram lá também o Evangelho de João. Nós já estamos caminhando para o final. João, capítulo 15, texto da videira verdadeira, Jesus. Versos 4 e 5 diz assim: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos... Versículo 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Para vivermos o fruto do Espírito, o segredo, a receita infalível é permanecer em Cristo. Para conseguirmos viver isso aqui, que nós lemos em Gálatas 22, 23, precisamos estar em Cristo. Colossenses 3, 12 e 15 também vai falar um pouco sobre isso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Então, são textos que reforçam aquilo que nós estamos vendo. E para a gente encerrar, crucifique a carne e viva de acordo com a vontade de Deus em comunidade. Versículos 24 e 26 de Gálatas, capítulo 4. Capítulo 5. 24 e 26 diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E o último versículo, ele faz mais uma advertência: não nos deixemos possuir de vanglória, né? Altivez, de glória vã, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Essas não são atitudes daqueles que vivem no Espírito, né? Nós temos que crucificar as obras da carne, né? E isso significa sacrifício. Não significa que é fácil, né? É fácil da gente balançar a cabeça aqui, mas é difícil da gente crucificar a carne, porque vai envolver renúncia, né? Vai exigir, né, esforço, e de certa forma até o sofrimento pela própria abstinência do pecado.
mas nós somos chamados não apenas a manter o pecado distante, não a ficar apenas convivendo ali com o pecado, tentando agradar o Senhor, mas andando do lado do pecado. Nós somos chamados aqui a crucificar a carne. Crucificar a carne e andar no Espírito. Amém? Cristo não morreu para que continuássemos brincando com aquilo que o levou à cruz. Eu gostei muito dessa frase. Cristo não morreu para que a gente estivesse brincando com o pecado ou negligenciando, né, a importância de lutarmos contra o pecado. Então, irmãos, fica aqui uma pergunta, né? O que é que a gente vai fazer com aquilo que o Senhor tem nos ensinado com a palavra? Eu tenho sempre terminado as mensagens trazendo essa indagação, né? O Senhor nos ensina por meio da palavra e por meio das pregações aqui no domingo. O Senhor tem ensinado você? Você tem aprendido? O Senhor tem falado com você? Sim ou não? E quais são as nossas atitudes? Então, entendido que se a gente não trouxer essa reflexão, a gente não toma atitudes de mudança. E a gente continua do mesmo jeito. Só concordando, só reconhecendo, mas a vida continua do mesmo jeito. É isso que tem acontecido, a gente tem visto isso na igreja. A palavra de Deus tem sido pregada. Quando pecados no nosso meio são identificados, o Senhor tem falado, o Senhor tem advertido, o Senhor tem exortado e admoestado. Mas o que é que eu faço com isso? Quais são as minhas atitudes? Você, durante esse tempo da palavra, você estava observando, avaliando se tem algumas dessas ações pecaminosas? Ou se está em falta com algumas dessas áreas do fruto do Espírito? Porque se a gente não fizer isso, não está sendo muito significativo o fato de estarmos aqui. Nós precisamos, ao pararmos a palavra de Deus, nós precisamos estar dispostos a nos submeter a ela. Porque senão, do que vale, né, dedicar esse tempo aqui no domingo à noite, se não for para ouvir Deus falar ao nosso coração? Não é a mim, né? Não sou eu o que eu falo, até porque eu sou muito limitado. Mas se o Senhor fala ao seu coração, escute a voz, e escutar a voz de Deus significa obedecer. Significa obedecer. Não é só que você entendeu, captou a mensagem, mas escutar ao Senhor significa obedecer. Obedeça ao Senhor. Viva o fruto do Espírito, né? Apanhe as raposinhas aí da obra da carne, né? Crucifique a obra da carne. E que assim Deus seja glorificado nas nossas vidas.